Olá, pessoal! Nesta aula veremos o que são funções crescentes e funções decrescentes e aprenderemos a identificá-las por meio de sua lei de formação ou por meio de seu gráfico. Vamos lá? Vamos começar com as funções crescentes. Seja y igual a f de x uma função real com domínio A e contradomínio B, e seja I um subconjunto do meu domínio, que não precisa ser igual a todo domínio. Bom, nós dizemos que a função f é crescente nesse subconjunto I se, para quaisquer dois valores, x1 e x2, pertencentes a I, de forma que x1 é menor que x2, nós tivermos que a imagem da função f em x1 também é menor que a imagem da função f em x2. Isto é, a função f ela é crescente nesse subconjunto I se e somente se, quando os valores da variável x aumentam, os valores da função nessas variáveis aumentam também. Geometricamente, isso significa que, ao nos deslocarmos da esquerda para a direita no gráfico da função, os valores da função aumentam, os valores da função crescem. Por isso que a função se chama crescente. Aqui nós temos 3 exemplos de funções crescentes. Então, notem que o crescimento ocorre de forma diferente, mas que os valores sempre aumentam quando eu me desloco da esquerda para a direita. Então, aqui nós temos 3 gráficos de funções crescentes. Vejamos esse exemplo. A função f de x é dada por 2/3 de x menos 2, e o seu gráfico está representado aqui no plano cartesiano. Será que essa função é uma função crescente? Bom, note que quando nós nos deslocamos da esquerda para a direita, os valores da função aumentam. Por exemplo, aqui no menos 3, essa função vale menos 4. Já em x igual a 0, essa função vale menos 2. Então, olha só, menos 3 é menor que 0. A imagem de menos 3 é menos 4 e a imagem de 0 é menos 2. Menos 4 é menor que menos 2, assim como menos 3 é menor que 0. Então, de fato, conforme os valores de x aumentam, que significa se deslocar da esquerda para a direita, os valores da função crescem também, eles ficam cada vez maiores. Então, apenas analisando o gráfico da função, nós já conseguimos afirmar que sim, esta é uma função crescente. Bom, e se eu quiser mostrar fazendo cálculos que essa é uma função crescente? Bom, então eu devo usar a definição que nós vimos acima. A definição diz que, para que uma função seja crescente em um determinado conjunto, dados dois valores de variáveis, x1 e x2, com x1 menor que x2, quaisquer, então nós precisamos mostrar que a imagem de f em x1 também será menor que a imagem de f em x2. Então, nós começamos tomando dois valores quaisquer na reta real, que é o domínio dessa função, e nós supomos que x1 é menor que x2. Multiplicando essa inequação por 2/3, que é um valor positivo, então nós temos que 2/3 de x1 é menor que 2/3 de x2. O meu objetivo é chegar numa expressão parecida com a expressão da minha função. O que eu vou fazer agora? Bom, então eu já tenho 2/3 multiplicando a minha variável. Então, agora eu vou subtrair 2 na minha inequação, dos dois lados da minha inequação. Quando eu faço isso, então eu tenho que 2/3 de x1 menos 2 é menor que 2/3 de x2 menos 2. Mas, pessoal, essa expressão aqui é o quê? É a imagem de f no ponto x1.
porque f de x é 2/3 de x menos 2, e aqui eu tenho 2/3 de x1 menos 2. Analogamente, 2/3 de x2 menos 2 é f de x2. Então, assim, eu concluo o quê? Que f de x1 é menor que f de x2. Eu chego a essa conclusão partindo inicialmente do fato de x1 ser menor que x2 e aplicando aqui propriedades válidas para minha inequação. Como x1 e x2 são valores quaisquer, então sim, eu posso concluir que em toda a reta real, essa função é crescente, porque quando os valores da variável x aumentam, os valores da função estão aumentando também. É importante frisar, nós estamos aqui tomando valores gerais e não valores específicos para provar que minha função é crescente. E qual é a definição de uma função decrescente? Bom, seja y igual a f de x, uma função real, com domínio A e contradomínio B, e vamos considerar I um subconjunto do domínio A. Nós dizemos então que a função f é decrescente nesse subconjunto I se, para quaisquer dois valores, x1 e x2 pertencentes a I, tais que x1 é menor que x2, nós tivermos que a imagem da função f em x1 é maior que a imagem da função f em x2. Ou seja, uma função f é decrescente em I se e somente se, quando os valores da minha variável x aumentam, os valores da minha função nessas variáveis diminuem, decrescem. Isso para todos os valores de variáveis nesse subconjunto I que eu estou considerando. Geometricamente, isso significa que quando eu me desloco da esquerda para a direita no gráfico da função, ou seja, conforme os valores da variável x aumentam, os valores da função diminuem, ou seja, decrescem. Então, aqui nós temos 3 exemplos de gráficos de funções decrescentes. O decrescimento aqui acontece de forma distinta, mas em todos eles, conforme os valores de x aumentam, o valor da função diminui. Ok? Vejamos esse exemplo. f de x é igual a menos 2x mais 2. O seu gráfico está representado aqui no plano cartesiano. Apenas pela análise do gráfico, nós já conseguimos então dizer que essa é uma função decrescente, pelo menos aqui no intervalo em que nós estamos enxergando. Podemos notar, por exemplo, que quando x é igual a 0, o valor da minha função é 2. Quando x é 1, que é um valor maior que 0, o valor da minha função é 0. Então, note, 0 é menor que 1. f de 0, que é 2, é maior que f de 1, que é 0. Então, conforme os valores de x estão aumentando, o valor da minha função está diminuindo. Dessa forma, nós podemos dizer que f é decrescente na reta. Para que nós consigamos provar de fato que isso acontece, que a função é decrescente na reta, já que a visão do gráfico é limitada, nós precisamos fazer esse cálculo matematicamente. Como é que nós fazemos então? Igual nós fizemos no caso da função crescente. Nós consideramos duas variáveis, x1 e x2, elementos quaisquer da reta, tais que x1 é menor que x2. E a partir dessa inequação, nós queremos fazer aparecer expressões parecidas com a expressão da função. Então, primeiramente, eu vou multiplicar essa inequação por menos 2. Como o menos 2 é um valor negativo, ao multiplicar por menos 2, eu preciso inverter o sinal da minha inequação. Então, eu fico com menos 2x1 maior
que menos 2x2. Agora, eu vou somar 2. Então, somando 2, eu obtenho que menos 2x1 mais 2 é maior que menos 2x2 mais 2. Mas essa expressão aqui nada mais é do que f de x1. E essa expressão aqui, f de x2. Portanto, quaisquer que sejam x1 e x2, números reais com x1 menor que x2, nós conseguimos concluir, aplicando operações válidas, que f de x1 é maior que f de x2. Ou seja, conforme o valor da minha variável aumenta, o valor da minha função nessas respectivas variáveis diminui. Portanto, a minha função é decrescente em R. Notem que é em R porque aqui as minhas variáveis pertencem a R. Então, eu consigo concluir o decrescimento em todo o domínio da função, que é R. Vejamos um exemplo um pouco mais específico. Seja f de x a função x² menos 1. Nós queremos saber se essa função é crescente ou decrescente em todo o intervalo menos 1, 1. E, sucessivamente, nós queremos saber se ela é crescente ou decrescente no intervalo 0, 1. Então, vamos começar analisando o intervalo menos 1, 1. Esse intervalo aqui faz o papel do meu conjunto I lá na definição. Quando nós olhamos para essa função, ela tem como domínio toda a reta real. Esse é um subconjunto da reta real, na qual nós queremos analisar o crescimento ou o decrescimento. Bom, pelo gráfico, nós já temos uma boa dica do que vai acontecer. Conforme eu saio aqui do menos 1 e me desloco da esquerda para a direita até o 1, primeiramente a minha função decresce até chegar no x igual a 0. Quando x é 0, a partir disso a minha função começa a crescer. Então, eu não tenho apenas um comportamento em todo esse intervalo. Eu tenho dois comportamentos distintos. Primeiro um decrescimento e depois um crescimento. De acordo com a definição, então, de funções crescentes e decrescentes, eu não vou poder falar que essa função é nem crescente e nem decrescente em todo esse intervalo. Bom, essa análise geométrica ela também pode ser feita a partir dos cálculos, usando a definição da nossa função. Seja f de x, então, x² menos 1, como nós fazemos para mostrar, fazendo contas, de que ela não é crescente nem decrescente no intervalo menos 1? Bom, nós podemos exibir contra-exemplos que contradizem a definição de funções crescentes e decrescentes. Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vamos considerar x1 o valor menos meio e vamos considerar x2 o 1/4. Tanto x1 quanto x2 são valores no intervalo menos 1, 1. Nesse caso, nós temos o seguinte. x1 é menor que x2, porque menos meio é menor que 1/4. Além disso, quando nós calculamos f de x1, nós temos que f de x1 é f de menos meio. F de menos meio é o quê? Menos meio ao quadrado menos 1, que é 1/4 menos 1, que é igual a menos 3/4, que por sua vez é igual a menos 0,75. F de x2 é f de 1/4, que é 1/4 ao quadrado menos 1, que é 1 sobre 16 menos 1, que por sua vez é menos 15/16, que é igual a 0,9375. Bom, o que nós podemos verificar aqui? x1 é menor que x2, mas desses dois valores aqui, qual é menor? Menos 0,75 ou menos 0,9? Bom, como 0,9 é maior que 0,75, então menos 0,75 vai ser maior do que menos 0,9. Dessa forma, f de x1 é maior que f de x2. Então, nesse caso, nós temos que menos meio
é menor que 1/4 e que f de menos meio é maior que f de 1/4. Essa função aqui, ela pode, então, ser crescente? Bom, não pode. Por quê? Porque eu tenho dois valores desse intervalo nos quais, quando a minha variável aumenta de valor, o valor da minha função diminui. Então, a função não é crescente. E agora, muita atenção. Posso afirmar, então, que essa função é decrescente, já que, quando eu considero dois valores aqui para x, um menor que o outro, os valores da minha função nesses respectivos pontos diminuem? Não posso, né? Por quê? Porque aqui eu estou considerando um valor específico, então ele só serve para dar um contra-exemplo de que a função não é crescente. Então, eu também preciso verificar se eu consigo mostrar que essa função é decrescente ou não. De novo, eu vou usar a nossa interpretação geométrica lá do gráfico. Se eu considero x1 agora igual a menos 1/4 e x2 igual a meio, então nós temos que x1 é menor que x2. Calculando f de x1, nós temos que f de x1 é menos 0,9375. E f de x2 é menos 0,75. O cálculo é análogo ao exemplo do slide anterior. Bom, dessa forma, nós temos que menos 1/4 é menor que meio e f de menos 1/4 é menor que f de meio. Ou seja, os valores de x aqui aumentam e os valores da função nesses pontos aumentam também. A função pode ser decrescente, então, nesse intervalo? Não pode ser decrescente nesse intervalo, porque existem valores de variáveis que aumentam enquanto a função aumenta também nesses valores. Logo, f não pode ser decrescente. Dessa forma, f não é crescente e nem decrescente no intervalo menos 1, 1. Como nós já suspeitávamos a partir do seu gráfico. Bom, e o que acontece no intervalo 0, 1? Aqui no intervalo 0, 1, pelo gráfico a gente pode ver que ao nos deslocarmos da esquerda para a direita, os valores da função aumentam. Então, ela deve ser crescente nesse intervalo. Vamos provar então. Como é que eu faço para provar agora que a função é crescente? Posso escolher valores específicos? Não. De acordo com a definição, a função é crescente se, tomando dois valores quaisquer, x1 e x2, nesse intervalo, com x1 menor que x2, nós conseguirmos mostrar que f de x1 é menor que f de x2, sem escolher valores específicos para quaisquer valores no intervalo. Então, vamos lá. Bom, se x1 é menor que x2, nesse intervalo 0, 1 aqui, o x1 e o x2 são ambos positivos. Então, se eu multiplicar essa inequação por x1, eu vou preservar o meu sinal e vou ficar com x1 ao quadrado menor que x1 vezes x2. A mesma coisa eu posso fazer multiplicando por x2. Como x2 está no intervalo 0, 1, ele é um número real positivo. Então, ao multiplicar essa inequação por x2, eu preservo o sinal e fico com x1 vezes x2 menor que x2 ao quadrado. Bom, então nós temos o seguinte: x1 ao quadrado é menor que x1 vezes x2, que por sua vez é menor que x2 ao quadrado. Então, x1 menor que x2, nesse caso, implica que x1 ao quadrado é menor que x2 ao quadrado. Qual é o meu objetivo aqui? É fazer aparecer uma expressão parecida com a da função, já que eu quero mostrar que f de x1 é menor que f de x2. O que falta aqui, então? Bom, falta esse termo menos 1 aqui dos dois lados da minha equação. Então, eu vou subtrair 1 na minha equação.
Dessa forma, x1² menos 1 é menor que x2² menos 1. x1² menos 1 é o que, pessoal? É f de x1. E x2² menos 1 é f de x2. Portanto, eu consigo concluir que f de x1 é menor que f de x2. Isso foi uma conclusão proveniente dessa primeira afirmação, x1 menor que x2. Dessa forma, nós podemos concluir sim que f de x é crescente no intervalo 0, 1, porque os valores que nós tomamos foram quaisquer valores nesse intervalo. De forma geral, analisando a função f de x, nós conseguimos mostrar que essa função ela é decrescente em todo o intervalo menos infinito 0 e crescente em todo o intervalo 0 infinito. Então, ela apresenta dois comportamentos distintos. Primeiro, um decrescimento e depois um crescimento. Ok? Vamos encerrar nossa aula com o exemplo dessa função que apresenta um comportamento um pouco diferente. A primeira coisa que nós devemos perceber é que a função f de x ela apresenta uma indeterminação quando x é igual a zero, por conta do seu denominador nulo. Dessa forma, a função f de x ela não está definida em x igual a zero. X igual a zero não pertence ao domínio da função. Isso significa que o gráfico nunca vai interceptar o eixo y. A segunda coisa que nós queremos perceber aqui é que essa reta horizontal vermelha, que passa pelo y igual a 1, ela também nunca é interceptada pelo gráfico. Isso significa o quê? Que os valores da função para x negativos nunca atingem f de x igual a 1. E para x positivo também não. Ou seja, o que acontece com a imagem da função quando x é menor que zero, ou seja, negativo? Bom, a imagem da função nesse caso varia de 1 a menos infinito. De 1 a menos infinito. Nunca atingindo y igual a 1. E quando x é positivo, maior que zero, a imagem da função varia de mais infinito até 1, nunca atingindo y igual a 1 também. Ok. Vamos agora analisar o crescimento ou o decrescimento dessa função. Conforme eu venho de valores muito pequenos, negativos, e me desloco da esquerda para a direita, os valores da minha função diminuem, decrescem, certo? Então, eu posso dizer que no intervalo menos infinito 0, aberto no zero, essa função é decrescente. Quando eu considero valores maiores que zero e me desloco da esquerda para a direita, nós podemos perceber que os valores da função também diminuem. Diminuem sucessivamente, mas sem nunca atingir o valor 1. Então, nós temos que f é decrescente no intervalo menos infinito 0 e é decrescente também no intervalo 0 infinito. Bom, se ela decresce em todo menos infinito 0 e em todo 0 infinito, nós não podemos dizer que essa função ela é decrescente em toda a reta real? A resposta é não, por conta desse comportamento diferente que acontece no x igual a zero. Essa função apresenta o que a gente chama de descontinuidade em x igual a zero. Essa mudança brusca de comportamento faz com que a gente não possa afirmar que ela seja decrescente, e nós conseguimos exibir isso através de um exemplo. Se nós considerarmos x1 igual a menos 1 e x2 igual a 1, então nós temos que f de x1 é f de menos 1, que é igual a zero, basta substituir o menos 1 aqui. F de x2, por sua vez, que é f de 1, é igual a 2. Então, nós temos que menos 1
é menor que 1 e f de menos 1 é menor que f de 1. Ou seja, eu tenho dois valores, x1 e x2, com x1 menor que x2, nos quais f de x1 é menor que f de x2. Os valores da minha variável aumentam e os valores da função nessas variáveis aumentam também. Isso não é uma característica de função decrescente. Por que isso acontece? Porque aqui no menos 1 eu tenho o valor f de x igual a 0 e no 1 eu tenho o valor f de x igual a 2. O valor da função aqui realmente é menor que o valor na função aqui. Agora, o fato da função assumir um valor menor aqui e maior aqui não significa que ela cresce em todo o intervalo entre esses dois valores, mas com certeza significa que ela também não decresce. Portanto, eu não posso afirmar que essa função é decrescente em toda a reta. Eu tenho que me restringir realmente a cada intervalo. Então, o correto é afirmar que f de x, dada por x mais 1 sobre x, é decrescente em todo o intervalo menos infinito 0 e é decrescente novamente em todo o intervalo 0 infinito. É possível fazer a prova desse decrescimento assim como nós fizemos no exemplo anterior, usando a lei que define a função e a definição de função decrescente. Muito obrigada por assistir e até a nossa próxima aula.